Eu sou filho único, eu cresci num lar onde meus pais sempre trabalharam cedo, começaram a trabalhar muito cedo, e eu então fui criado pelos meus avós, pelos meus tios, e desde então eu sempre busquei a aprovação deles, sempre busquei fazer algo que chamasse a atenção deles, tanto para eles como para os meus tios, para os meus primos. A minha família é muito grande e eu sempre quis ser o destaque, sempre quis ser o alvo. Com isso, fui crescendo cada vez mais, tentando me destacar nas coisas que eu fazia, mas não me firmava em nada, porque quando eu via que não estava chamando atenção, eu saía e ia para um novo ramo, para uma nova situação. Quando cheguei no ensino médio, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, porque como eu sempre busquei a aprovação das pessoas, ali eu vi que eu não precisava da aprovação dos meus pais, mas sim daquele grupo, daquela escola. Então nisso eu fui me envolvendo com pessoas. Na minha época era muito grupo de pichação, desses negócios. Então eu queria estar ali no meio, eu queria ser o melhor, eu queria que todo mundo me conhecesse. Onde eu estivesse, o pessoal me conhecesse. Com isso eu fui me envolvendo, fui me jogando de cabeça. Até que um dia eu lembro que eu passei por uma situação qual eu fui pego pela polícia. Fui para a delegacia, minha mãe me deu o maior esporro, mas mesmo assim isso não foi o suficiente para que eu parasse, porque ali isso aumentou, como dizia, o meu ibope, né? Que eu já tinha rodado, já tinha sido pego pela polícia. Eu continuei buscando ali aquele pessoal e conforme o tempo foi passando, a pichação já não satisfazia mais aquele grupo de pichadores. Então eu comecei a usar drogas, cada vez mais usando drogas, até que eu cheguei num grupo onde só as drogas não era o suficiente, onde eu tinha que fazer algo mais para ser visto, algo mais para ser reconhecido nas ruas, como eu achava que era o interessante, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu percebi que aquele grupo de pichação, de rua, não era aquilo que eu queria. Eu conheci um público novo, então eu comecei a buscar festas raves, festas onde eu saía de casa no sábado, 5 horas da tarde, e retornava no domingo, 5 horas da tarde. Então, cada vez isso me afundava mais, até que um dia a gente estava, é muito engraçado isso, que a gente estava numa praça, todo mundo muito louco, e um dos rapazes, ele mesmo nos evangelizou louco. Ele falou assim: nossa, a gente precisa ir para a igreja, cara, a gente precisa tomar um rumo novo na nossa vida. E isso mexeu muito comigo. E eu falei, eu preciso mesmo dar uma nova chance, tentar um novo caminho, porque por esse caminho que eu tenho ido, eu não tenho obtido sucesso. Então vou tentar uma nova história, um novo tempo, até que eu fui à igreja, visitei, conheci, fui para o Ministério Recomeço, onde lá fui atendido muito bem, por sinal, pelo Alan, onde ele me acolheu, onde ele me recebeu. Muitas vezes eu falava pro pessoal, não, hoje eu vou num pequeno grupo, os caras falavam, sai fora, ó, você curtiu ontem, você chapou, você ficou louco. E eu era sempre o mais louco da turma. Eu era sempre o cara que todo mundo esperava que eu já ia ficar louco. Então isso, o pessoal não acreditava que um dia eu poderia mudar. Com isso eu fui indo no PG, nunca desisti, até que chegou um culto no qual, mexeu muito comigo, chapou minha mente mesmo esse culto. Tipo, foi algo sobrenatural que eu nunca tinha vivido. Todas as drogas que eu tinha usado, tudo que eu tinha feito, eu nunca tinha experimentado algo tão louco igual. Falei, eu quero isso pra minha vida todo dia. Não quero só um dia, não quero só uma semana. Eu quero isso todo dia. Então comecei no PG, continuei indo no PG, firmei no PG. Chegou a um mês assim que eu cheguei no meu líder e falei, cara, eu tô um mês inteiro sem beber e querendo mais e mais de Deus. Jejum, comecei a sentir o prazer em ler a Bíblia. Com isso, cada vez foi chapando a minha mente. Tem até uma música do Salomão, que quanto mais crente, mais gente boa. Eu fui chapando a mente, quanto mais crente, quanto mais eu vivia para Cristo, mais meus relacionamentos melhoravam, mais as pessoas queriam estar perto de mim, e não eu estar perto das pessoas. Então ali eu fui deixando de querer agradar outras pessoas e agradar a Deus. Então hoje eu lidero um pequeno grupo, que é na Praça do Aquários, onde para todo mundo mesmo. Eu pensei na praça, porque não tem portas, então isso qualquer um pode chegar, seja o jeito que for, seja a doença que a pessoa tiver, ela vai ser bem-vinda. Então com isso, cada vez mais eu busco ajudar pessoas que passam por essa situação que eu passei, que eu sempre fui totalmente codependente. Hoje Deus tem me curado, cada vez mais eu busco só fazer a vontade dEle, não a vontade das pessoas, não a vontade de ninguém, mas a vontade de Deus. Com isso, o meu relacionamento em casa está 100%,
Hoje eu sou noivo, Deus me deu uma mulher de Deus mesmo, um presente. Em breve eu vou casar com ela. Eu creio que foi um mimo de Deus ter ela na minha vida. E o engraçado é que muitas vezes eu estava já na igreja firme e eu encontrava o pessoal do mundo, os caras falavam, meu, não acredito que isso era o mais louco. Daí eu falava, meu, se Deus fez isso na minha vida, pode fazer na sua. Se Deus transformou minha história, pode transformar a sua. E é isso que eu queria deixar aí, esse incentivo para que às vezes está difícil, mas não para, porque Deus ele pode transformar qualquer história, assim como Ele transformou a minha. Era uma história que muitos não acreditavam, mas Ele mudou a minha história e deu um novo começo para a minha vida.